Olá, amigos! Vamos fazer uma homenagem a Kardec. Outubro, mês de aniversário. Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Kardec e seus inimigos. Será que ele tinha inimigos? Vamos aprender um pouquinho sobre a vida dele, sobre mensagens do Espírito da Verdade, sobre mensagens também trazidas pela médium Hermance Dufour, que está lá na Pátria Espiritual. Então, no dia 12 de junho de 1856, a médium senhorita Aline C. recebeu uma mensagem do Espírito Verdade, dirigida a Allan Kardec. Ainda não havia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. As reuniões mediúnicas eram feitas nas casas das pessoas. Essa mensagem está lá no livro Obras Póstumas, um dos livros da codificação. São artigos escritos por Allan Kardec que foram reunidos após o seu desencarne nesse livro. E Espírito da Verdade fala que a missão dos reformadores é cheia de tropeços, de perigos, e fala para Allan Kardec: a tua missão é rude, previno-te, porque tens de revolver e formar um mundo novo. O Espiritismo é considerado a terceira revelação. E continuando o Espírito da Verdade para Kardec: não suponhas que basta publicar um livro, 2 livros, 10 e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. Levantará contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra, haverá uma luta quase constante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, porque sem isto viverias mais tempo. No livro Seara Bendita, a Hermance Dufour, que foi, no século XIX, uma das médiuns que trabalhou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, colaborou com a recepção das respostas trazidas pela espiritualidade que compõe o Livro dos Espíritos, traz essa mensagem no Seara Bendita, psicografado por Maria José Soares de Oliveira e Vanderlei Soares de Oliveira. Lá no capítulo 23, Dirigentes Comprometidos. E aqui, nesse livro, do Seara Bendita, a irmã se cita uma nota de Allan Kardec referente à missão, a essa mensagem do Espírito da Verdade lá em Obras Póstumas. Kardec escreve: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, essa, do Espírito da Verdade. E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava, mais depositava confiança. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas, me golpeavam.
Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. E a Irmã-se, referindo-se a essas anotações de Allan Kardec, né, nosso guia, ela fala, Allan Kardec é um exemplo, né, para nós, um exemplo de obreiro do Senhor. Se nós queremos ser servos de Jesus, se queremos trabalhar na divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, precisamos ter comprometimento para construir esse novo tempo, nos fala a irmã Cidufo. Ela escreve, a zona de comodidades não é para os que querem testemunhar sua lealdade a um mestre que nasceu em estrebaria e teve o final em uma cruz. Ela recomenda termos uma incondicional disposição de viver com obstáculos, com as incompreensões, com as ingratidões que surgem, com as calúnias, com as críticas levianas. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 47, Jesus pergunta aos discípulos, que fazeis de especial? E o evangelista João, no capítulo 6, versículo 60, comenta, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E a irmã também nos esclarece que é justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida é que mais ainda precisamos trabalhar no bem, para receber a ajuda da espiritualidade superior, estar em sintonia com os bons espíritos. Voltando a falar de Allan Kardec, ele foi um exemplo de amor à causa, de comprometimento. Começou a observar as mesas girantes quando tinha 55 anos e em 13 anos, até o dia do seu desencarne, realizou toda a gloriosa codificação da doutrina espírita. Ele fez 6 exaustivas viagens. Como que eram as viagens naquela época, né? Em humildes carruagens, em estradas esburacadas, sem asfalto. Os trens iam, né, numa velocidade muito lenta, então as viagens eram muito demoradas. E eles recebiam uma quantidade imensa de cartas, mas era só Allan Kardec e sua esposa Amélie que respondiam essa volumosa correspondência. E muitas dessas cartas eram desagradáveis, eram ataques à pessoa de Kardec, eram mentiras que urdiam em relação a ele. Os que se declaravam amigos na Sociedade Espírita Parisiense, diz a irmã-se, muitos foram influenciados pelo clero da religião católica, que considerava Allan Kardec um farsante. E Allan Kardec, antes de assumir essa missão, já era um eminente educador na França, já havia publicado muitos livros sobre educação, e ele tinha amizade com outros importantes educadores. Mas depois, né, que ele começou a codificar a doutrina espírita, muitos desses educadores se afastaram, romperam relações. Allan Kardec ainda os procurou, buscando, né, o contato, fazendo visitas cordiais, diz a irmã, mas eles se afastavam sem explicações. Os editores dos livros didáticos de Allan Kardec se recusaram a continuar publicando as obras espíritas. Diz a irmã, eles ficaram enciumados, né, por ele ter partido das obras didáticas para as obras espíritas. Os jornais de bastante influência na época publicavam matérias que eram pagas
por cientistas inescrupulosos, dizendo que Allan Kardec aliciava, que seduzia os seus seguidores. E também Kardec tinha os parentes afastados na Espanha. A Espanha era, né, muito católica, e eles simplesmente isolaram Allan Kardec, excluíram do relacionamento. Mulheres obsediadas escreviam cartas apaixonadas a Kardec e inventavam que as damas da nobreza, que frequentavam a sociedade espírita, mulheres honrosas, né, tinham casos com Kardec. E isso também criava confusão com os maridos delas. Quer dizer, Allan Kardec sofreu todo tipo de pressão, mas ele continuou a sua missão. E toda essa pressão comprometeu a sua existência. Ele continuou a sua missão com lágrimas, com coragem, com muita renúncia. Allan Kardec é um verdadeiro obreiro do Senhor, o apóstolo da nova era. Então, a nossa gratidão imensa a Allan Kardec, porque nós temos esses esclarecimentos da doutrina espírita que tanto nos consolam, nos fortalecem, que iluminam o nosso caminho. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.